Aqui a gente mostra a análise e resolução da prova do Enem 2015. E o enunciado diz: a cauda bordaleza é uma alternativa empregada no combate às doenças que afetam folhas de plantas. Sua produção consiste na mistura de uma solução aquosa de sulfato de cobre 2, fórmula molecular CuSO4, com óxido de cálcio, CaO. E sua aplicação só deve ser realizada se estiver levemente básica. A avaliação rudimentar da basicidade dessa solução é realizada pela adição de 3 gotas sobre uma faca de ferro limpa. Após 3 minutos, caso surja uma mancha avermelhada no local da aplicação, afirma-se que a cauda bordaleza ainda não está com a sua basicidade necessária. O quadro apresenta os valores dos potenciais padrão de redução para algumas semi-reações de redução. Então, repara que ele me dá, né, na questão, no enunciado, tá, algumas semi-reações de redução. Ou seja, em todos os casos, o NOx está diminuindo. Ó, mais 2 para 0, mais 3, não tem nada, é 0, tá? Mais 3 para 0, mais 2 para 0, mais 1 para 0, mais 3 para mais 2. Também está diminuindo. Então, todo mundo aqui representa as semi-reações de redução. E aqui os valores do potencial de redução para cada caso. E aí o enunciado continua. A equação química que melhor representa a reação de formação da mancha avermelhada é. Então, ele está confirmando que houve reação do sulfato cúprico ou sulfato de cobre 2 com a faca, com o metal da faca limpa. Perfeito. Bem, a primeira coisa que eu tenho que me ligar é no detalhe. Primeiro, ele diz aqui, ele chama de sulfato de cobre 2. Esse 2 em algarismos romanos já está me dando o NOx do cobre da solução inicial. Então, esse cobre 2 na minha resposta tem que estar como reagente. Segunda coisa importante, nota que ele coloca as gotas da cauda bordaleza, 3 gotas, numa faca de ferro. E o ferro metálico ou qualquer elemento metálico tem NOx igual a 0. Então aí eu já matei que no meu reagente da equação de oxirredução que ele me dá nas alternativas, um tem que se oxidar para outro se reduzir e vice-versa, eu tenho como reagente o cobre mais 2 e o ferro 0. E aí você vai ver que eu tenho cobre mais 2 na C e cobre mais 2 na E. Nota que aqui eu tenho cálcio, cálcio e cálcio. Não tem nada a ver. O óxido de cálcio ele é adicionado na cauda, no sulfato cúprico ou sulfato de cobre 2, porque esse cara é muito cáustico e é prejudicial ao solo e às plantas, mesmo sendo utilizado para combate às pragas. Então, quer dizer, para diminuir, tá, a nocividade do sulfato de cobre 2 ou sulfato cúprico, usa-se, tá, mistura-se o óxido de cálcio, que é a cal. Então, o que interessa para mim, dentro do esquema que ele me dá, primeiramente é isso. E eu já tenho a resposta. E sabe por quê? Porque eu tenho a letra C e a letra E com cobre mais 2, tá? E aquoso, ó, porque isso aqui tem solução, é um sal. Porém, na letra C, o ferro não é metal. Ele não é metálico. Olha aqui, ó, ferro mais 2. Ele está em solução. Eu só tenho ferro metálico aqui, ó, ferro sólido, metal. Então, a minha resposta é letra E só pela análise do enunciado, está aqui. Olha como é importante a gente entrar nos detalhes da questão. Nota que eu não me liguei em nada, não fiz cálculo nenhum, ganhei tempo adoidado só lendo o enunciado e atentando para os detalhes. Pô. Olha aqui, de novo, cobre 2, o NOx do cobre é mais 2, está no início da reação. Ele tem que estar como reagente. O ferro é uma faca de ferro, então o ferro tem que ser metálico, sólido.
também tem que estar como reagente. Está no início esse que reagiu com esse. Então eu só reajo cobre mais 2 com ferro na C e na E. Só que na C não é ferro sólido, não é metálico, é aquoso, não me interessa. Aqui eu tenho metálico. Então a resposta é a letra E. Mas agora, oficialmente, vamos à análise. Eu já vi que o cobre parte de mais 2, o ferro parte de 0. Então, analisando isso aqui, eu quero saber quem vai se oxidar e quem vai reduzir. Porque aqui eu tenho cobre mais 2 passando a cobre 0, se reduzindo, e o ferro 0 se oxidando a ferro mais 3. Por que o cobre se reduz e o ferro se oxida? E aí eu coloco para vocês, lendo a tabela. Temos que atentar que quanto maior o valor do potencial, e aqui é de redução, está aqui, maior será a tendência do elemento sofrer redução. Então, quando eu analiso a semi-reação do cobre mais 2, tá, para cobre 0, eu tenho aqui a semi-reação, o valor do potencial mais 0,34. Já quando você tem o ferro 0, está aqui, ó, ele passa de ferro mais 3 a ferro 0, semi-reação de redução, valor menos 0,04. Então, quando você analisa os dois valores, esse é maior do cobre. Portanto, essa reação se mantém, o cobre mais 2 vai sofrer redução, porém, o ferro ele vai se oxidar. E por que isso? Porque quando ele se reduz, ele está ganhando elétrons. Para ganhar, alguém tem que dar, então alguém tem que se oxidar, é sempre o contrário. Nota que esse cara ganha 2 elétrons e o ferro, ao se oxidar, perde 3. Daí você ter, para equilibrar a equação, está vendo 3, 2, 3, 2? O mínimo entre eles, o número de elétrons perdidos tem que ser igual ao número de elétrons ganhos. Então, entre 3 e 2, o mínimo é 6. Para esse cara ganhar 6 elétrons, eu tenho que multiplicar tudo aqui por 3. Daí 3 aqui e 6 elétrons. Para esse cara doar 6 elétrons, esse está ganhando 6. Para esse doar 6, perder 6, é necessário que eu multiplique tudo isso por 2. Daí eu tenho 2 ferros, 2 ferros. E aí eu vou ter 6 sendo doado. Entenderam? Por isso está aqui os índices em cada íon ou elemento. Então que fique muito claro isso. A próxima parada, quer dizer, já vimos então porque esse cara se mantém reduzindo e esse tem que inverter. A próxima parada é analisando as semi-reações. Nós acabamos de fazer isso. Então, peguei a semi-reação aqui, que ele me dá, a reação de oxirredução. A única semi-reação que obedece aos valores da tabela, prioridade de se reduzir e prioridade de se oxidar, está aqui. Então, vamos analisar agora como nós analisamos o cobre, mais 2 passando a cobre 0, a potencial de redução mais de 0,34. Ferro mais 3 passando a ferro 0, potencial de oxidação menos 0,04. Então, esse permanece e esse inverte, está aqui, ó. Ou seja, como o valor do potencial do cobre é maior, terá a prioridade de se reduzir. Está se reduzindo. C1 mais 2, passando a ser o 0. Está aqui. Reagente produto. E o do ferro, sendo menor, terá a prioridade de se oxidar. Ferro 0, passando a ferro mais 3. É a reação já invertida. Também eu mudo o sinal do potencial. O potencial de oxidação do ferro de 0 para mais 3 é de mais 0,04 volts. Então, nota que não é difícil. Nota que a gente avaliou baseado nisso aqui. Ó. E só um papo rápido, tá? Essa calda bordaleza é porque vem da França. Tá? O cara que começou a usar, ele começou a fabricar em Bordeaux, na França. Só para ter uma noção. E a adição de óxido de cálcio é para isso. É para dar uma aliviada na toxicidade, né, do sulfato cúprico, o sulfato de cobre 2, em relação tanto ao solo, porque a água leva e vai tornar o solo nocivo, né, quanto a própria planta. Ele é nocivo à própria planta. Para acabar um pouco, para aliviar essa nocividade, adiciona-se, acrescenta-se o óxido de cálcio, a cal. Tranquilo isso? Então já viram que não é tão difícil, como eu sempre bato, falo, alerto, o próprio enunciado da questão já traz a resposta para você. É só você começar a se ligar nisso. Tá? E aqui, claro, a nossa resolução
oficial, como deve ser pensada, como deve ser raciocinada, como deve ser o nosso raciocínio para chegar na resposta que a letra é. Tranquilo, gente boa? Até a próxima questão. Um grande abraço.